Introdução. Para alcançar um caráter nobre, é importante que os muçulmanos removam quaisquer traços negativos que eles possuam de seu caráter. Portanto, este pequeno livro discutirá brevemente alguns traços negativos e seus tratamentos. De acordo com o hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2003, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a coisa mais pesada na balança do dia do julgamento será o caráter nobre. É uma das qualidades do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que Alá, o Exaltado, elogiou no capítulo 68 Al-Qalam, versículo 4 do Alcorão Sagrado. E de fato você tem um grande caráter moral. Portanto, é dever de todos os muçulmanos adquirir e agir de acordo com os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, para alcançar um caráter nobre. Traços da alma. Persistindo nos pecados. O primeiro traço negativo da alma é quando alguém realiza boas ações voluntárias, mas persiste nos pecados sem se arrepender sinceramente. É importante para os muçulmanos não subestimar o efeito dos pecados, mesmo os menores. Eles devem se lembrar de que as montanhas são feitas de pequenas pedras. Além disso, é mais importante abandonar os pecados do que realizar ações voluntárias. Portanto, os muçulmanos devem se concentrar em abandonar os pecados enquanto cumprem as ações obrigatórias, e em seguida, seguir com a realização de ações voluntárias. Isso fará com que eles se tornem amados por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Obedecendo às pessoas. O próximo traço negativo é obedecer às pessoas em coisas que levam à desobediência a Alá, o Exaltado. Uma pessoa se comporta dessa maneira porque acredita que outras pessoas podem de alguma forma conceder-lhe um benefício ou protegê-la de algum dano. Na realidade, o único que pode dar isso a uma pessoa é Alá, o Exaltado. Se um muçulmano obedece às pessoas e desobedece a Alá, o Exaltado, Alá, o Exaltado, fará com que as pessoas se voltem contra ele e não o protegerá de seus efeitos negativos. Mas se alguém obedece a Alá, o Exaltado, mesmo que isso desagrade as pessoas, Alá, o Exaltado, o protegerá de seus efeitos negativos, mesmo que essa proteção não seja óbvia para ele. Capítulo 10 Yunus, versículo 107. E se Alá vos tocar com adversidade, não há que me remova, exceto ele. E se ele pretende o vosso bem, então não há quem reprima a sua generosidade. Ele a faz atingir que ele deseja dentre os seus servos. Um muçulmano deve entender que as pessoas são completamente dependentes de Alá, o Exaltado. Na realidade, aquele que não é autossuficiente é incapaz de suprir as necessidades dos outros. Alá, o Exaltado, usa apenas algumas pessoas para suprir as necessidades dos outros, mas a fonte das bênçãos é somente Alá, o Exaltado. Portanto, se alguém obedece à fonte, o que envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência, eles sempre ganharão apoio, mas se desobedecerem à fonte, não ganharão nenhum benefício de outro que precisa do apoio de Alá, o Exaltado. Isso é como um viajante perdido, buscando direções de outro viajante perdido. Capítulo 3 Ali Imran, versículo 175. Portanto, não os temais, mas temei a mim. Preguiça. O próximo traço negativo da alma é quando alguém se torna preguiçoso e se afasta das ações virtuosas voluntárias que costumava fazer. É pior quando um muçulmano não se preocupa com esse comportamento. Maior do que isso, é quando um muçulmano nem mesmo está ciente de seu comportamento preguiçoso por causa de sua negligência. O pior é quando alguém acredita que está se esforçando muito na obediência a Alá, o Exaltado, mesmo que tenha se tornado apenas mais preguiçoso. Isso pode ocorrer quando um muçulmano não mostra gratidão a Alá,
o Exaltado, por conceder-lhe o conhecimento, a força, a inspiração e a oportunidade de realizar ações virtuosas. A falta de gratidão pode fazer com que as bênçãos sejam retiradas, o que leva à preguiça. É preciso garantir que eles mostrem gratidão usando as bênçãos dadas a eles, conforme prescrito por Alá, o Exaltado, para que recebam mais bênçãos que os impeçam da preguiça. Capítulo 14 Ibrahim, versículo 7. Lembra-te de quando teu Senhor proclamou: "Es fores grato certamente te aumentarei favor." A preguiça física pode ser causada por comer e beber demais. Quando alguém come demais, isso fortalece seus desejos, o que faz com que se torne preguiçoso em atos de obediência. Portanto, deve-se seguir os passos dos predecessores justos, evitando comer demais. Isso os beneficiará em sua saúde física e espiritual. Evitar comer demais enfraquece os desejos, o que por sua vez remove a preguiça. Na verdade, se um muçulmano seguir o conselho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Jami at-Tirmidhi, número 2380, isso evitará a preguiça e os protegerá de muitas doenças do corpo. Isso é dividir o estômago em 3 partes. Uma parte deve ser preenchida com comida, 1/3 com água e o terço restante deve ser deixado vazio. Isso pode ser alcançado parando de comer ou beber antes de atingir o máximo. A preguiça de uma pessoa também pode ser curada lembrando-se constantemente de quão limitado é seu tempo. Se alguém não fizer uso de seu tempo, deixará este mundo de mãos vazias e com grande arrependimento. Esse pensamento pode inspirar alguém a deixar de ser preguiçoso e se esforçar em ações justas. Alegria na obediência. Outro traço negativo da alma é quando alguém realiza deveres religiosos sem encontrar alegria neles. Isso não significa que uma pessoa não sinta nenhuma dificuldade, pois alguns deveres físicos, como o jejum, podem ser difíceis. Isso significa que, depois de completar a ação, ela não se sente satisfeita com o fato de ter recebido força para realizá-la. Isso pode ser causado por uma falta de sinceridade na intenção de alguém. Portanto, os muçulmanos devem se esforçar para não apenas realizar ações justas, mas mais importante, realizá-las com a intenção correta, ou seja, agradar a Alá, o Exaltado. Pensamento positivo. Outro traço negativo da alma é quando alguém espera a salvação, mesmo que não se comporte obedientemente a Alá, o Exaltado. Isso envolve cumprir seus comandos, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Isso não é esperança na misericórdia de Alá, o Exaltado, é apenas pensamento positivo. A esperança real é quando alguém usa a força concedida a ele por Alá, o Exaltado, para se esforçar em sua obediência e então espera que Alá, o Exaltado, aceite seus esforços. Pensamento positivo é quando alguém coloca nenhum ou mínimo esforço em obedecer a Alá, o Exaltado, e então espera que Alá, o Exaltado, o salve. Isso é como o fazendeiro que não planta sementes ou rega seus campos e ainda espera obter uma grande colheita. Rejeitando a verdade. Entre os traços negativos da alma está o fato de ela não preferir a verdade quando ela contradiz seus desejos. Isso pode piorar quando uma pessoa persegue todos os seus desejos, especialmente os ilícitos. Um muçulmano deve, portanto, perseguir apenas desejos lícitos e tentar o seu melhor para evitar desejos desnecessários, pois isso pode fazê-lo se apaixonar por seus desejos. Esse amor o impedirá de aceitar a verdade quando ela for apresentada a ele, se ela contradizer seus desejos muito amados. Um muçulmano deve sempre aceitar e agir de acordo com a verdade, sem prestar atenção à sua própria opinião ou sentimentos. Pensamentos ruins. Outro traço negativo da alma é que uma pessoa gosta de pensar sobre coisas que não são louváveis no Islã. Isso ocorre quando uma pessoa se torna descuidada com o fato de que Alá, o Exaltado, observa seus pensamentos internos, assim como observa suas ações externas.
Capítulo 50 Caf, versículo 16. Eja criamos o homem, e sabemos o que sua alma elache sussurra. Essa mentalidade é perigosa, pois encoraja a pessoa a agir de acordo com seus pensamentos, o que pode levar a pecados. Na verdade, o começo do pecado é a noção maligna. Se um muçulmano não o bloqueia por não gostar dele, ele se tornará resistente. Se um muçulmano não resiste a ele, ele se torna sussurros. Se esses sussurros não forem controlados por meio da disciplina, eles levarão à ação. Um muçulmano deve adotar a vigilância da visão divina, lembrando-se constantemente do olhar abrangente de Alá, o Exaltado. Eles devem ocupar seu tempo com a realização de ações justas ou lícitas, observando as falhas dos outros. Outro traço negativo da alma é quando alguém está tão ocupado avaliando as falhas dos outros que se torna desatento às suas próprias falhas. Aqueles que expõem as falhas dos outros descobrirão que Alá, o Exaltado, expõe suas falhas e os envergonha publicamente. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2546. Aqueles que são desatentos às suas próprias falhas devem pelo menos esconder as falhas dos outros para que Alá, o Exaltado, esconda suas falhas. Mais importante, um muçulmano deve refletir sobre seu caráter e se esforçar para eliminar traços negativos por meio da obtenção de conhecimento islâmico e da ação sobre ele. Autopiedade. Entre os traços negativos da alma está quando um muçulmano possui autopiedade. Isso pode levar a outros traços negativos, como ingratidão. É importante para um muçulmano sempre se lembrar das inúmeras bênçãos de Alá, o Exaltado, que ele possui. A realidade de entender que perder uma bênção e ainda possuir inúmeras outras é algo pelo qual todos os muçulmanos devem ser gratos. Capítulo 16 Anal, versículo 18. E se voces contasemos favores de Alá, não poderiam enumerá-los. Hipocrisia. O próximo traço negativo da alma é estar preocupado com coisas externas, como humildade externa, sem que ela esteja no coração. Um muçulmano deve se lembrar do hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Muslim, número 6542. Ele aconselha que Alá, o Exaltado, não observa a forma externa de uma pessoa, em vez disso, ele observa o significado do coração, seu ser interior. Humildade externa sem que ela esteja presente no coração é um tipo de hipocrisia que os muçulmanos devem evitar. É mais importante se concentrar em corrigir o ser interior e então passar para o estado externo. Buscando recompensa das pessoas. O próximo traço negativo da alma é buscar compensação das pessoas depois de ajudá-las. Um muçulmano deve entender que se agir pelo bem das pessoas, não ganhará nenhuma recompensa de Alá, o Exaltado. De fato, de acordo com um hadith encontrado em Jami et-Tirmidhi, número 3154, no dia do julgamento, eles serão instruídos a buscar sua recompensa das pessoas pelas quais agiram, o que não será possível. Somente quando um muçulmano age pelo bem de Alá, o Exaltado, ganhará recompensa dele. Uma prova dessa intenção correta é quando alguém não busca compensação ou gratidão dos outros depois de ajudá-los. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. O vos que crestes não invalideis as vossas caridades com lembranças delas. Buscando alto status social. Entre os traços negativos da alma está a busca por liderança e fama através do conhecimento. Isso inclui ter orgulho e se exibir com o próprio conhecimento. Essa é uma característica perigosa que pode levar alguém direto para o inferno. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 259. Isso pode ser curado ao entender que cada grama de conhecimento ou qualquer outra bênção que alguém possui foi concedida a ele por ninguém menos que Alá, o Exaltado. Então, em vez de se gabar,
a pessoa deve se ocupar em gratidão a Alá, o Exaltado, por protegê-la da ignorância. Na verdade, aquele que se gaba de seu conhecimento é de fato ignorante, pois o conhecimento benéfico torna a pessoa mais humilde e temerosa de Alá, o Exaltado. Capítulo 35, Fatir, versículo 28. Somente aqueles que temem a Deus, dentre seus servos, são aqueles que têm conhecimento. Falar excessivamente. Outro traço negativo da alma é falar com frequência. Isso é causado por desejar a atenção das pessoas ou quando não se entende o risco de palavras vãs e más. Um muçulmano deve estar ciente de que sua fala é gravada e ele será responsabilizado por elas. Capítulo 50, Caf, versículo 18. Ele isto é, o homem não pronuncian em uma palavra, exceto se com ele estiver um observador preparado para registrar. Deve-se sempre lembrar do hadith do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3970. Ele avisa que basta uma única palavra maligna para fazer alguém mergulhar no inferno no dia do julgamento. Na verdade, de acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3973, a fala é a principal causa de pessoas entrarem no inferno no dia do julgamento. É melhor para cada muçulmano agir de acordo com o conselho curto, mas extremamente abrangente do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sahih Bukhari, número 6018. Ele aconselhou os muçulmanos a falarem boas palavras ou permanecerem em silêncio. Capítulo 4, An-Nisa, versículo 114. Não habem algum, em muitas de suas conversas privadas, exceto para aqueles que recomendam a caridade ou o que é correto ou a conciliação entre as pessoas. E quem fizer isso buscando meios para a aprovação de Alá, então nos iremos dar-lhe uma grande recompensa. Elogios e críticas. Outro traço negativo da alma está ligado ao excesso de elogios e censuras. Isso ocorre quando alguém elogia excessivamente os outros quando estão satisfeitos, ou os critica excessivamente quando estão descontentes. Isso ocorre quando alguém elogia e censura os outros de acordo com seus próprios desejos e caprichos, em vez de fazê-lo de acordo com os ensinamentos islâmicos. Ou seja, deve-se elogiar aqueles que Alá, o Exaltado, elogia e censura aqueles que Alá, o Exaltado, censura sem cruzar os limites proferindo mentiras em elogios ou insultando os outros ao criticar. A crítica deve ser sempre construtiva e feita de forma gentil, em particular. Aqueles que contradizem essa maneira apenas envergonham os outros e, portanto, apenas os afastam ainda mais da aceitação da verdade. Elogiar os outros é um bom método para encorajá-los a fazer mais o bem, especialmente as crianças. Mas isso deve ser feito dentro de limites, e nunca se deve proferir palavras vãs ou mentiras ao elogiar os outros. Questionando o destino. O próximo traço negativo da alma é ter ingratidão para as escolhas divinas e orientação de Alá, o Exaltado. Um muçulmano deve entender o fato de que eles só conhecem a aparência externa das coisas e são extremamente míopes em observar as consequências de suas escolhas. Enquanto Alá, o Exaltado, sabe o que está dentro das coisas e o resultado de todas as coisas. Portanto, a escolha e o decreto de Alá, o Exaltado, sempre serão superiores à escolha de seu servo. Se uma pessoa sempre tivesse seus desejos realizados, ela acabaria por destruí-los. Estar descontente com a escolha de Alá, o Exaltado, não mudará sua escolha. Isso só resultará na ira de Alá, o Exaltado. Portanto, é melhor aceitar a escolha de Alá, o Exaltado, pois ela sempre leva ao bem, mesmo que uma pessoa não veja a sabedoria por trás do decreto. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você, e talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe.
Preocupações mundanas. Outro traço negativo da alma é estar excessivamente absorvido em coisas e assuntos mundanos. Se isso for feito além das necessidades, isso os distrairá da preparação para o além, que envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Um muçulmano deve, portanto, ocupar-se em tirar do mundo material para cumprir suas necessidades e responsabilidades sem excesso, extravagância ou desperdício. E então eles devem se concentrar na preparação para o além. Qualquer um que ultrapasse esse limite contradiz o conselho do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que é encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3976. Ele aconselhou que um muçulmano não pode tornar seu Islã excelente, até que evite as coisas que não lhes dizem respeito. O mundo material, além das necessidades e responsabilidades de cada um, não lhes diz respeito. Exibindo-se. Entre os traços negativos da alma está a exibição de suas ações justas para as pessoas. Os muçulmanos devem entender que, se agirem pelo bem das pessoas, não ganharão nenhuma recompensa de Alá, o Exaltado, neste mundo ou no próximo. Na verdade, de acordo com o hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4203, essas pessoas serão informadas no dia do julgamento para buscar sua recompensa das pessoas pelas quais agiram, o que não será possível. Na realidade, agradar as pessoas enquanto desobedecemos a Alá, o Exaltado, é simplesmente tolice, pois as pessoas não serão capazes de protegê-las de Alá, o Exaltado. Considerando que, se alguém obedece a Alá, o Exaltado, o desagrado das pessoas não os afetará neste mundo ou no próximo, mesmo que essa proteção divina não seja óbvia para eles. Ambição. Outro traço negativo da alma é ser extremamente ganancioso por coisas mundanas. Isso faz com que alguém dedique muito esforço para obter coisas mundanas. Isso faz com que alguém negligencie a preparação para a vida eterna após a morte. Além disso, a ganância extrema geralmente faz com que uma pessoa obtenha coisas mundanas de forma ilegal. Essa atitude pode tornar uma pessoa rica pobre por causa de sua necessidade constante. Um muçulmano, portanto, não deve se escravizar às coisas mundanas, quando deveria ser apenas o escravo de Alá, o Exaltado. Uma pessoa só receberá o que foi alocado a ela mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Essa alocação não mudará independentemente de quão gananciosa uma pessoa se comporte. Um muçulmano deve, portanto, se esforçar para cumprir suas necessidades e responsabilidades neste mundo, de acordo com os ensinamentos do Islã, sem desperdício, extravagância e excesso, e dedicar o restante de seus esforços na preparação para a vida após a morte. Autoadmiração. Outro traço negativo da alma é quando alguém considera suas próprias ações justas boas, enquanto menospreza os esforços e ações justas dos outros. Um muçulmano deve entender que qualquer coisa boa que ele possua, ou ação justa que ele realize, só é possível através da misericórdia de Alá, o Exaltado, na forma de inspiração, conhecimento, força e oportunidade para realizar a ação justa. Portanto, eles devem permanecer gratos a Alá, o Exaltado, em vez de menosprezar as ações dos outros, pois essa misericórdia pode ser facilmente transferida para os outros. Além disso, uma pessoa deve ter em mente que o resultado de sua vida ou da vida de outros é desconhecido para ela. Talvez ela morra enquanto Alá, o Exaltado, estiver zangado com ela, e aquele que ela menospreza partirá deste mundo enquanto Alá, o Exaltado, estiver satisfeito com ela. Portanto, ela não deve se orgulhar de nada que possui ou faz, e em vez disso, refugiar-se em Alá, o Exaltado, de um fim maligno por meio da obediência sincera a Ele, o que envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência.
Raiva. Outro traço negativo da alma é quando alguém fica com raiva por si mesmo, de acordo com seus próprios desejos. Um muçulmano só deve ficar com raiva por causa de Alá, o Exaltado. Isso é quando alguém só fica com raiva quando os comandos de Alá, o Exaltado, são violados. Mas mesmo em casos como esse, sua resposta deve estar dentro dos limites do Islã. Se não estiverem, então é prova de que sua raiva não é por causa de Alá, o Exaltado. Esta era a condição do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que nunca se vingou por sua própria causa, mas só ficou com raiva por causa de Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 3560. Estressado com a provisão. O próximo traço negativo da alma é ter extrema preocupação com a provisão garantida e uma falta de preocupação com o que foi ordenado a fazer, ou seja, os deveres obrigatórios. Quando essa preocupação se torna extrema, pode levar alguém a buscar provisão por meios ilegais. Um muçulmano deve ter em mente que Alá, o Exaltado, é quem os criou e garantiu prover para eles. Da mesma forma que eles não duvidam que ele os criou, eles não devem duvidar que somente ele os provê. Capítulo 30 Ar-Rum, versículo 40. Alá é quem te criou e depois te sustentou. De fato, Alá, o Exaltado, alocou a provisão para cada criação, mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Como alguém pode não receber algo que lhe foi alocado há tanto tempo? Um coração espiritual duro. O próximo traço negativo da alma é quando alguém frequentemente peca sem se arrepender sinceramente. De acordo com um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 4244, quando uma pessoa peca, uma mancha negra é gravada em seu coração espiritual. Essa escuridão aumenta até que todo o seu coração espiritual fique submerso na escuridão. Uma pessoa de coração duro se tornará descuidada com seus deveres e continuará a pecar. Portanto, é importante que os muçulmanos se arrependam sinceramente de pecados maiores e menores e persistam em cumprir os comandos de Alá, o Exaltado. Isso levará a um coração espiritual puro e são. Capítulo 26, Ash-Shuara, versículos 88-89. O dia é que não beneficiará ninguém, riqueza ou filhos, mas somente aquele que viera a Alá como um coração sábio. Liderando pelo exemplo. Entre os traços negativos da alma está quando alguém aconselha os outros enquanto negligencia agir de acordo com os ensinamentos. Na maioria dos casos, pessoas assim desejam apenas obter fama, então se concentram nisso, o que os faz negligenciar suas próprias almas. É importante que os muçulmanos se esforcem sinceramente para se corrigir agindo de acordo com seu conhecimento, e então, ajudar os outros por meio de seus conselhos. Na verdade, agir de acordo com o próprio conselho terá um impacto maior no comportamento dos outros do que apenas aconselhá-los por meio de palavras. Isso não significa que se deve obter a perfeição antes de aconselhar os outros. Significa que eles devem tentar sinceramente agir de acordo com seus próprios conselhos, e então aconselhar os outros. Excesso de conforto no mundo. Outro traço negativo da alma é desejar e se esforçar por excesso de conforto neste mundo material. Isso pode fazer com que alguém negligencie seus deveres obrigatórios e se esforce para se preparar para o além. Um muçulmano deve agir de acordo com o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6416. Ele aconselha que um muçulmano viva neste mundo como um estranho ou um viajante. Aquele que se comporta dessa maneira entenderá que este mundo não é seu lar permanente, então não buscará excesso de conforto nele. Em vez disso, ele se esforçará para fornecer conforto para si mesmo em seu lar permanente, ou seja, o além.
De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7417, que o mundo é realmente uma prisão para o crente. Como um muçulmano pode então buscar excesso de conforto nele? Quando alguém vive com a mentalidade correta, encontrará conforto neste mundo por meio da paz de espírito e se preparará adequadamente para o próximo também. Realizando desejos. Entre os traços negativos da alma está sempre a satisfação dos próprios desejos. Esta é uma mentalidade perigosa de se ter, pois pode facilmente levar alguém de desejos lícitos para desejos ilícitos. Portanto, é melhor para um muçulmano limitar os desejos que ele realiza, mesmo que sejam lícitos. É melhor ficar com os desejos necessários e lícitos e, ocasionalmente, desfrutar de outros desejos lícitos para evitar que alguém se desvie do curso. Companheirismo mundano. Entre os traços negativos da alma está a inclinação excessiva para a companhia de pessoas por razões mundanas. É importante saber que um muçulmano adotará as características de seus companheiros. Isso é aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Daud, número 4833. Portanto, um muçulmano deve, em vez disso, inclinar-se para os piedosos. Além disso, um muçulmano deve saber que quando chegar ao túmulo, sua riqueza e companheiros o deixarão, e somente suas ações permanecerá com ele. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2379. Portanto, um muçulmano deve estar mais preocupado em realizar sinceramente ações justas do que em manter companhia com pessoas por razões mundanas. Capítulo 43, Az-Zukhruf, versículo 67. Os amigos íntimos naquele dia serão inimigos uns dos outros, exceto os justos. Ignorando as consequências das ações. Entre os traços negativos da alma está continuar desobedecendo a Alá, o Exaltado, enquanto acredita que escapará da punição, pois nenhuma punição óbvia ocorreu ainda. Um muçulmano deve entender a diferença entre uma punição ser adiada e ser completamente abandonada. Alá, o Exaltado, não desconsidera ações. Às vezes, ele adia as consequências das ações para dar à pessoa uma oportunidade de se arrepender sinceramente. Um muçulmano deve, portanto, aproveitar esta oportunidade antes que seu tempo acabe. Expondo as falhas dos outros. O próximo traço negativo da alma é quando uma pessoa ama discutir as falhas dos outros. Um muçulmano deve lembrar que quem descobre as falhas dos outros terá suas falhas expostas. E quem cobre as falhas dos outros terá suas falhas ocultadas por Alá, o Exaltado. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 2546. Um muçulmano deve, portanto, tratar as pessoas como deseja ser tratado pelos outros, não expondo as falhas dos outros e, em vez disso, ocultando-as. Parado. Outro traço negativo da alma é quando alguém está contente com suas ações e não se esforça para melhorá-las. Um muçulmano nunca deve permanecer parado e, em vez disso, deve se esforçar para melhorar tanto em palavras quanto em ações e em questões mundanas e religiosas. Ninguém exige perfeição, mas eles devem se esforçar para melhorar a si mesmos, pouco a pouco, assim como se esforçam para melhorar suas posses e riquezas mundanas. Perdendo tempo. O próximo traço negativo da alma é desperdiçar tempo. Isso inclui estar ocupado com coisas que não dizem respeito a uma pessoa. Um muçulmano deve saber que o tempo é um presente precioso que não retorna quando passa. O maior arrependimento que as pessoas enfrentarão na morte e no além é não utilizar corretamente o tempo que lhes foi dado neste mundo. Um muçulmano deve, portanto, agir de acordo com o hadith de longo alcance do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3976.
Ele aconselha que uma pessoa não pode tornar seu islamismo excelente até que evite as coisas que não lhe dizem respeito. Isso inclui desperdiçar tempo em atividades inúteis. Controlando a raiva. Entre os traços negativos da alma, está quando alguém permite que sua raiva o controle, cometendo pecados. Um muçulmano deve lembrar que agir e falar com raiva só leva ao arrependimento mundano e à punição no além. Deve-se mudar as posições do corpo e se tornar mais inativo para controlar suas ações quando irritado, como sentar-se. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sunan Abu Dawud, número 4782. Para controlar sua fala, deve-se simplesmente ficar em silêncio até que sua raiva passe. Isso foi aconselhado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 245. Palavras ditas com raiva geralmente causam danos mais duradouros do que ações físicas. Discurso vão e maligno. O próximo traço negativo da alma é a fala vã e maligna, como mentir. Um muçulmano deve falar apenas palavras que sejam benéficas para ele neste mundo ou no próximo. Isso foi aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 176. Eles devem evitar palavras malignas, pois isso lhes causará dano, e evitar a fala que não é pecaminosa nem benéfica, ou seja, a fala vã, pois isso só desperdiçará seu tempo precioso, o que será um grande arrependimento para eles no dia do julgamento. Um muçulmano deve se lembrar de que basta uma única palavra maligna para fazê-los cair no inferno no dia do julgamento. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 3970. Mesquinharia. O próximo traço negativo da alma é ser mesquinho. A causa raiz desse traço é o excesso de amor pelo mundo material. Um muçulmano deve se lembrar de que tudo o que acumular só será deixado para trás, para que outros aproveitem enquanto eles são responsabilizados por isso. Considerando que tudo o que eles enviarem adiante, na forma de caridade, testemunhará em seu nome no dia do julgamento. Além disso, de acordo com o hadith encontrado em Jami' at-Tirmidhi, número 1961, o avarento está longe de Alá, o exaltado, longe das pessoas, longe do paraíso, mas perto do inferno. Enquanto isso, a pessoa generosa está perto de Alá, o exaltado, perto das pessoas, perto do paraíso e longe do inferno. Se um muçulmano se esforça para dedicar tempo, além dos deveres obrigatórios para agradar a Alá, o exaltado, o mínimo que ele pode fazer é ser muito generoso pelo bem de Alá, o exaltado, esperando que essa atitude o leve à salvação. Falso elogio. Entre os traços negativos da alma, está ser iludido pelos falsos elogios que recebe das pessoas. Um muçulmano deve lembrar que se conhece melhor do que os outros em relação às suas ações e intenções secretas. Portanto, ele nunca deve se iludir pelos elogios das pessoas e, em vez disso, entender que isso não o salvará da punição de Alá, o exaltado, pois ele está totalmente ciente de todas as suas ações e intenções. Inveja. O próximo traço negativo da alma é a inveja. Um muçulmano deve saber que ter inveja dos outros é uma crítica direta à escolha de Alá, o exaltado, pois ninguém além dele deu essa bênção à pessoa invejada. Na realidade, uma pessoa invejosa tem um problema com Alá, o exaltado, não com outra pessoa. Como essa pessoa pode ter sucesso? Um muçulmano deve se lembrar de que Alá, o exaltado, dá a cada pessoa o que é melhor para ela, mesmo que ela não entenda como. Eles devem simplesmente se submeter à sua escolha e permanecer obedientes a ele, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência em todos os momentos. Esforçando-se por uma provisão legal.
Entre os traços negativos da alma está quando, por preguiça, alguém desiste de buscar provisão legal, e em vez disso, vive de outros como benefícios sociais, mas afirma se comportar dessa maneira por causa de seu alto nível de confiança em Alá, o Exaltado, para prover para eles. Esta crítica não é direcionada àqueles que têm direito legítimo aos benefícios. Um muçulmano deve cumprir ambos os elementos de confiança em Alá, o Exaltado, usando os meios que lhe foram dados como sua força e confiando em Alá, o Exaltado, para prover para eles como ele prometeu. Capítulo 11 Hud, versículo 6. E não há criatura alguma na terra cuja provisão não esteja em Alá. Ele conhece seu lugar de morada e seu lugar de armazenamento. Tudo está em um registro claro. Obediência constante. Outro traço negativo da alma é quando alguém acredita possuir um coração purificado e, portanto, não precisa se esforçar na obediência a Alá, o Exaltado. Essa obediência envolve cumprir os comandos de Alá, o Exaltado, abster-se de suas proibições e encarar o destino com paciência. Isso contradiz completamente os ensinamentos do Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois ninguém tinha um coração mais purificado do que ele. Ele se esforçou ao máximo para obedecer a Alá, o Exaltado. Um exemplo é encontrado em Sahih Bukhari, número 6471, que informa que ele oferecia tantas orações voluntárias à noite que seus pés abençoados costumavam inchar. Contando favores. Entre os traços negativos da alma está a contagem dos favores que se faz aos outros. Isso, sem dúvida, cancela a recompensa que se poderia ter obtido se agisse sinceramente para o prazer de Alá, o Exaltado. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. O vos que crestes não invalideis as vossas caridades com lembranças delas ou com injúrias. Se alguém agir em nome de Alá, o Exaltado, deve buscar recompensa dele e de mais ninguém, pois ficará de mãos vazias no dia do julgamento. Isso é avisado em um hadith e encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 3154. A fonte de tudo que alguém dá aos outros é Alá, o Exaltado. Ele é o Criador e o verdadeiro dono de todas as bênçãos, então uma pessoa nunca deve se orgulhar de ajudar os outros, quando a fonte da ajuda é Alá, o Exaltado somente. Se divertindo. Entre os traços negativos da alma, está sempre desejar e se esforçar para se divertir no mundo. Aquele que está sempre de mau humor, não gostará e evitará discutir e agir sobre questões sérias, como se preparar para a morte. Essa pessoa deixará de se preparar para o além por causa dessa atitude, e, portanto, chegará ao próximo mundo de mãos vazias. É aceitável estar de bom humor, mas isso nunca deve impedir que alguém se concentre em questões sérias. É por isso que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou em um hadith, encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2305, que muito riso mata o coração espiritual. Demonstrando gratidão. Outro traço negativo da alma é quando uma pessoa acredita que precisa de paciência quando, na verdade, deveria estar demonstrando gratidão a Alá, o Exaltado. Quando uma pessoa enfrenta uma dificuldade, ela deve se lembrar das inúmeras bênçãos que ainda possui. E deve se lembrar de que Alá, o Exaltado, apenas decreta o melhor para seus servos, mesmo que eles não vejam a sabedoria por trás da escolha imediatamente. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 216. Mas talvez você odeie uma coisa e isso seja bom para você. E talvez você ame uma coisa e isso seja ruim para você. E Alá sabe, enquanto você não sabe. Essas verdades inspirarão alguém a demonstrar gratidão mesmo em situações difíceis, nas quais a maioria das pessoas esperaria que alguém demonstrasse paciência. Atuando em concessões. Entre os traços negativos da alma, está quando alguém persistentemente age em concessões, em vez de agir completa e corretamente nos comandos do Islã.
Um muçulmano não deve adotar essa atitude falhando em evitar coisas duvidosas que podem facilmente levar ao ilícito de acordo com o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 2051. Desconsiderando erros. Outro traço negativo da alma é quando alguém desconsidera seus erros e pecados. Se um muçulmano persistir nessa atitude, ele se habituará a esses erros e pecados, e então, achará muito difícil se arrepender sinceramente deles. Um muçulmano deve, portanto, avaliar a si mesmo constantemente, e se arrepender sinceramente quando comete um pecado e evitar desconsiderá-lo. É importante lembrar que uma montanha é feita de pequenas pedras. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.